A vida após a morte. Meu nome é Eduardo Tomazini, eu estou aqui da Central das Escrituras para ajudar você a colocar em prática o livro de Mórmon aí na sua vida. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa lá o sininho para receber todas as notificações e também compartilha com as pessoas que você ama e faça os seus comentários. Hoje, na verdade, essa semana a gente está estudando Alma de 39 a 42. E como sempre faço, eu escolhi aí um capítulo e alguns versículos. E eu queria falar muito hoje, como falei aqui no título do vídeo, né, sobre a vida após a morte. Na verdade, a gente vai falar muito sobre isso, né? Mas especificamente aqui a gente tem Alma explicando para o seu filho, para um dos seus filhos, sobre a morte e sobre o que acontece quando a gente deixa esse lado do véu e vai para o outro lado do véu. E é interessante alguns pontos que eu gostaria de abordar hoje aqui no nosso vídeo, nessa conversa com você. Então tá lá em Alma 40, dos versículos de 11 a 15, e eu queria ler com você. Ele diz assim: Ora, com relação ao estado da alma entre a morte e a ressurreição, eis que me foi dado saber por um anjo que o espírito de todos os homens, logo que deixa esse corpo mortal, sim, o espírito de todos os homens, sejam eles bons ou maus, é levado de volta para aquele Deus que lhes deu a vida. Então aqui ele está dizendo, na verdade, não é que todos os espíritos vão voltar à presença de Deus, bons ou maus, no sentido de que morreu, né, já vai direto para a presença de Deus. Na verdade, ele está dizendo aqui que há um julgamento, né? De certa forma, quando a gente passa para o outro lado do véu, já há um julgamento se nós somos bons ou maus, se nós aceitamos o evangelho aqui ou não. Isso vai depender muito das nossas atitudes aqui nessa terra. Então, e aí é como se a gente fosse levado, né? Realmente à presença de Deus, porque a gente vai ser julgado se a gente vai ficar num estado de paraíso ou num estado de prisão. A gente vai falar sobre isso também. Mas ele continua: e então acontecerá que o espírito daqueles que são justos será recebido num estado de felicidade, que é chamado paraíso. Um estado de descanso, um estado de paz, onde descansará de todas as suas aflições e de todos os seus cuidados e tristezas. Então, às vezes a gente pensa assim, pô, a morte é uma coisa ruim, né? Não é uma coisa ruim, especialmente para aqueles que são justos, né? Como ele falou aqui, a morte é um estado de felicidade, de descanso, né? De tudo que a gente passa aqui nessa vida, das tristezas, das dores físicas, enfim. A gente sai, né, especialmente aquelas pessoas que estão muito doentes, ou assim, muito idosas, com muitas dificuldades, muito sofrimento, muita dor. Quando ela passa para o outro lado do véu, é um descanso, né? Ela sai daquele estado de tristeza, de dificuldade, de dor, para um estado total de descanso. Então acontecerá que o espírito dos iníquos, então ele falou dos justos, agora ele vai falar dos iníquos, né? Sim, aqueles que são maus, pois eis que eles não têm parte nem porção no Espírito do Senhor, pois eis que preferiram praticar o mal e não o bem. Por conseguinte, o espírito do diabo entrou neles e apossou-se de seu corpo. E eles serão atirados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto, lamentação e ranger de dentes. E isto em virtude de sua própria iniquidade, sendo levados cativos pela vontade do diabo. Ora, esse é o estado da alma dos iníquos, sim, em trevas e num estado de espantosa e terrível expectativa da ardente indignação da ira de Deus sobre eles. Portanto, permanecem nesse estado, assim como os justos no paraíso até a hora de sua ressurreição. Bom, a gente tem que entender isso aqui, né? Não é o estado de paraíso, né, das pessoas que vão
que são aquelas pessoas que guardam os mandamentos, que são fiéis, é um estado de felicidade, né, de paz. Já aqueles que foram iníquos nessa terra não vão ter esse estado de felicidade e de paz. Eles vão continuar sofrendo. Quando ele fala aqui de trevas exteriores, ele está dizendo de um... Não é que a pessoa já está, bom, ela já vai para as trevas exteriores diretamente. Não, ainda não aconteceu o julgamento final, né? Mas como falei no início, quando a gente morre, a gente já passa por um julgamento. Se a gente vai para um estado de paraíso ou para um estado de prisão. E aí, nesse caso, nesse estado de prisão, para os iníquos, é um sofrimento ainda maior. Ele vai ter muita tristeza, muitas dores, ele vai se lembrar das coisas erradas que ele fez, que ele fez aqui neste estado que estamos vivendo agora. Então, eles não vão diretamente para as trevas exteriores, mas ele vai ter um sentimento, ele vai se sentir em trevas, ele vai se sentir muito mal, muito triste sobre as coisas erradas que ele fez nessa vida. Então, vai ser como se ele estivesse nas trevas exteriores, é o estado que ele vai estar, o sentimento que ele vai ter. E aí no 15, ora, há alguns que entenderam que esse estado de felicidade e esse estado de miséria da alma, há alguns que entenderam que esse estado de felicidade e esse estado de miséria da alma, antes da ressurreição, era uma primeira ressurreição. Não, e não é isso. Né? Ele está explicando que não é isso. Então, a ressurreição ela só vai acontecer depois. Isso vai acontecer, na verdade, a ressurreição já aconteceu para algumas pessoas, quando Cristo ressuscitou, muitas pessoas ressuscitaram também. Então, mas agora o que vai acontecer é que no início do milênio as pessoas irão então ressurgir, todas as pessoas justas no início do milênio, e durante o milênio outras pessoas irão ressurgir. Mas esse é um assunto para um outro vídeo, né? Então, todas as pessoas que morrem, todas as pessoas que deixam essa vida, elas vão passar por um certo julgamento já, de paraíso ou de prisão, dependendo de como ela foi aqui nessa terra. Obviamente que às vezes existe uma certa... até um desenho, né, que eu já vi no passado, né, as pessoas usavam muito, né, o paraíso e a prisão, faz uma divisão geográfica. Olha, aqui moram, desse lado do mundo espiritual moram os que estão em estado de paraíso, que estão em estado de prisão estão do outro lado. Na verdade, Brigham Young até explicou isso, né? Não é que existe uma divisão geográfica, porque se existisse uma divisão geográfica, seria muito estranho, né? Por exemplo, só os membros da igreja que estariam no estado de paraíso, os membros da igreja estariam ali de um lado do mundo espiritual, e os iníquos, todos os que não são membros da igreja, do outro lado. Seria uma coisa estranha, não é verdade? Todo mundo que, bom, eu quero passar para o outro lado, então. Mas as coisas não são assim tão simples, né? As coisas não são tão preto no branco assim. Na verdade, Brigham Young explica como que funciona isso. Ele falou bem, é muito interessante no discurso de Brigham Young, na página 378, ele disse assim: se retornarmos à nossa pátria-mãe, os Estados Unidos, encontraremos ali justos e os iníquos. Então ele está fazendo uma comparação, né? Então vamos pegar lá os Estados Unidos e ele diz assim: encontramos ali os justos e os iníquos. Você pega lá os Estados Unidos, por exemplo, você vê lá pessoas justas e pessoas iníquas convivendo normalmente. Se formos à Califórnia, os encontraremos também lá, todos vivendo juntos. Quando formos para o mundo espiritual, abandonaremos o corpo que foi criado da Mãe Terra, ao qual teremos que um dia retornar. Nosso espírito passará para além do véu e irá para onde vão tanto os santos como os pecadores, pois todos se encontram no mesmo lugar. Então, ele está dizendo, olha, ele fez uma comparação com uma cidade, um estado lá na Califórnia, mas vamos pegar assim o seu bairro, onde você mora. Então ali tem pessoas boas e tem pessoas ruins, tem membros da igreja e tem não membros da igreja, tem pessoas que
que são pessoas muito boas e pessoas muito ruins. Então, a gente convive, mas não quer dizer que a gente viva com eles, né? No sentido de, eu vou andar com os iníquos, né? Assim, não, a gente está no mundo, mas a gente não é do mundo. A separação que existe é da gente viver fora das coisas do mundo. Então as pessoas estão aí fora, as pessoas estão convivendo conosco, quando a gente vai na escola, no trabalho, tem pessoas boas, pessoas ruins, e a gente convive ali. Mas não significa que a gente faça o que elas fazem. Então, a gente está num estado. Quem é feliz? Quem é que está num estado de felicidade, de paraíso, vamos dizer assim, deste lado do véu? São as pessoas que guardam os mandamentos. Guarda os mandamentos e feliz estará, né? Protegido estará. Então é isso. A gente vai para o mundo espiritual, a gente vai conviver lá com as pessoas normalmente. Ele continua dizendo o seguinte. Os espíritos que habitam nestes tabernáculos na terra, ao deixá-los, vão diretamente para o mundo dos espíritos. Aí ele faz duas perguntas aqui. O quê? Uma grande massa de habitantes congregados lá em espírito, misturando-se uns com os outros como fazem aqui? E aí ele responde, né? Sim, irmãos. Eles vivem juntos naquela esfera, se congregam em famílias e sociedades, como fazem aqui, pois têm esse privilégio. Sem dúvida, eles, em maior ou menor grau, veem, ouvem, conversam e se associam uns com os outros, os bons e os maus. Então não há uma divisão geográfica, mas existe sim uma divisão do estado, né? O estado de felicidade e do estado de tristeza sem fim. Quer dizer, pode ter fim se caso a pessoa não conheceu a verdade, ela conhece. Então, a pessoa que não conheceu o evangelho, os missionários ensinam ela lá. E aí são realizadas as ordenanças por ela aqui, ela passa então para um estado de felicidade. É como se ela entrasse no paraíso. Mas é um estado, não é um lugar específico, né, que ela vai ter que ir. Mas é um estado, é um sentimento que ela tem. Ela passa a sentir feliz porque ela está fazendo as coisas certas. Então, mesmo os maus que vão para o mundo espiritual, que estão na prisão espiritual, num estado de prisão, elas podem conhecer a verdade e ao conhecer e aceitar, e aí as ordenanças são realizadas, elas passam a sentir-se, né, parte. É como se elas entrassem para a igreja e aí ela começa a conviver com as pessoas que são boas, pessoas que são felizes, e elas também se tornam assim. Então é muito importante, por isso a importância de se realizar as ordenanças pelos nossos entes queridos. A gente precisa fazer isso para que eles passem para esse estado, né, de felicidade, né, um estado de alegria e de esperança, né, da ressurreição. Então por isso que o trabalho tem que correr bastante, apesar que a gente vai ter muito tempo ainda para fazer, né, durante o milênio vai ser tudo feito por aqueles que, né, muita gente vai ter aceitado a verdade e não vai ter sido feita as ordenanças, então a gente vai precisar correr com isso, né? E o quanto mais a gente fizer agora vai ser melhor, menos trabalho para o milênio. Então é muito importante a gente entender isso, que o estado, que a pessoa que vai para o mundo espiritual, ela vai estar num estado de felicidade ou num estado de tristeza, um estado de paraíso ou um estado de prisão. Depende da condição, da situação dela. Uma coisa muito importante que eu notei quando eu me deparei, eu acho que muitos de vocês que já passaram no templo já viram isso, é que agora, nas ordenanças que são realizadas no templo, não se diz mais falecido. Então a gente passa por uma pessoa falecida, por uma pessoa que já está do outro lado do véu, né? Mas durante a ordenança não se fala mais, não se usa mais o termo falecido. Não se diz nada em relação a isso. Só fala o nome da pessoa por quem você está passando ali, que você está realizando aquela ordenança por ela. E eu fiquei bem impressionado com ao me deparar com isso, né? Porque eu falei, puxa, né? Por que será? E talvez essa é uma opinião minha, né?
uma opinião, um sentimento que eu tive na hora, eu me lembrei daquela escritura que está lá em Marcos 12. Na verdade, em Marcos 12, 32, pela tradução de Joseph Smith, eu gostei muito que Joseph fez uma mudançazinha ali, e diz assim a escritura: ele não é, portanto, o Deus dos mortos, mas o Deus dos vivos, porque ele os levanta de suas sepulturas. Achei muito interessante. Então eu pensei, bom, por que não está falando falecido, né? Isso é uma opinião minha, né? Quero deixar claro aqui. Por que não está se dizendo falecido? Porque o sentimento que eu tive é de que Deus é um Deus dos vivos. E para ele não há pessoas mortas, né? Existem pessoas que estão do outro lado do véu, é um outro estado. A gente está no segundo estado, a gente vai para um terceiro estado, vamos dizer assim. A gente estava lá na vida pré-mortal com o Senhor, primeiro estado. Aí estamos aqui nessa terra, segundo estado. Agora a gente vai para o mundo espiritual, num terceiro estado. Então, é só uma mudança de estado, né? Eu estava no primeiro, no segundo, agora vou para o terceiro. É só isso. O Senhor enxerga assim, dessa maneira. E o que é muito interessante é que o mundo espiritual é aqui mesmo, né? Nessa terra. Então as pessoas estão aí, numa outra, entre aspas, né? Uma outra dimensão, vamos dizer, a gente pode chamar assim, mas num outro estado, num outro lugar. Mas aqui mesmo, na nossa terra. Então eles estão muito perto da gente, mas a gente não consegue vê-los e eles só nos veem quando provavelmente são autorizados pelo Senhor para que isso aconteça. Então, é importante que a gente lembre disso, né? Que Deus é um Deus dos vivos. E as pessoas que passam por outro lado do véu, elas estão vivas. Estão vivas. Somente elas não estão com esse corpo físico, mas elas estão vivas. Isso é maravilhoso. Por causa da expiação de Jesus Cristo, tem que ficar bem claro isso, é que quando Cristo ele morreu, né, ele foi crucificado, ele vai para o mundo espiritual e lá ele organiza o trabalho missionário, e aí então os missionários falecidos que conheciam a verdade, eles foram autorizados pelo Senhor a pregar para aqueles que ainda estavam num estado de prisão. E eles foram pregar e estão pregando até hoje. Então todas as pessoas que não conhecem a verdade lá estão sendo ensinadas. Graças ao grande e maravilhoso sacrifício do nosso Salvador Jesus Cristo. Por causa da expiação dele, é que essas pessoas têm essa oportunidade. Então ninguém vai ficar de fora. Ninguém vai deixar, passou batido, né? Como a gente fala. Não, ninguém. Todas as pessoas, todas, vão conhecer o Evangelho. E elas vão aceitar ou não. É uma decisão dela. Muito bem. Continuando então falando sobre isso, eu queria mudar um pouco o foco e dizer o seguinte. Eu tenho encontrado amigos e eu fico sabendo muitas vezes, talvez você também saiba, de que alguns dos nossos irmãos, especialmente eu tenho amigos que aconteceram isso com eles, que um de seus filhos cometeu um suicídio, o índice de suicídio tem sido grande, né? E é uma coisa muito triste. A gente não deve julgar a pessoa de forma alguma, a gente não sabe, né, qual é a situação dela. O nosso Pai Celestial e o Salvador Jesus Cristo vão julgá-las, mas a gente precisa estar atento a isso. Às vezes a nossa vida ela nos traz muitos problemas, muitas dificuldades, a gente passa por muitas provações. Porém, a nossa vida tem muito valor. Esse estado que a gente está vivendo aqui, ele é muito importante. Ele é muito importante. Então, nós precisamos nos lembrar que nós estamos aqui com um propósito. Não estamos aqui à toa, não viemos aqui, o Senhor me colocou aqui assim. Não. Cada um de nós tem uma missão, cada um de nós tem um propósito, cada um de nós está aqui para cumprir com um plano maravilhoso que o nosso Pai Celestial nos deu.
Então só ele tem o direito de, é, de decidir quando é que a gente vai passar para o outro lado do véu, né? E às vezes a gente quer antecipar isso. E às vezes a gente sente vontade de fazer isso por grandes problemas e dificuldades que passamos na vida. E eu consigo entender, né, que às vezes é difícil. Também já passei por momentos muito difíceis em que eu falei, Senhor, será que não é melhor o Senhor me levar, né? Já disse isso, né? Confesso a vocês que me senti tão mal, as dificuldades eram tão grandes e os problemas eram tão grandes e de fato a maioria deles são causados por nós mesmos, que era o meu caso, por exemplo. Então eu não achava saída, não via forma de escapar daquela situação. Mas eu queria lembrar que sempre há uma saída, sempre há uma forma. Não importa o que está acontecendo na sua vida, não importa o que você tem vivido. O mundo espiritual, a nossa ida para o outro lado do véu deve ser determinada pelo Senhor. Ninguém tem o direito, nem eu, nem você, nem ninguém, de antecipar isso. Só o Senhor tem esse direito. Então a gente precisa estar consciente disso. Mas é óbvio que tem muitas pessoas que não suportam, que passam por tantos problemas, que acham que talvez tirar a sua vida vai amenizar suas dores. E não é bem assim que acontece. Então, se você que está me assistindo pensa nisso, por favor, lembre-se, há uma saída. O Senhor vai te mostrar. Não há situação, não há que não haja uma saída. Há sempre uma saída. Então, lembre-se disso. Deixe que o Senhor determine o tempo que você vai permanecer aqui nesse estado. Eu sei que a gente pega até algumas escrituras, né, de pessoas que tiveram dificuldades muito grandes e queriam mesmo que nem tivessem nascido, né? Como é no caso de alguns profetas, por exemplo, alguns homens maravilhosos das escrituras, em que eles enfrentavam tantos problemas, eles estavam vivendo tantos problemas por causa até dos outros, né, do discipulado deles, né, do chamado deles, eles estavam, eu não aguento mais, Senhor, eu não aguento mais. Foi o caso, por exemplo, a gente tem alguns casos, né, eu quero citar 4 casos aqui especificamente. O Jó. O Jó perdeu tudo. Assim, morreram 10 filhos, ele ficou doente, ele perdeu todos os seus bens, ele ficou sem nada, ele ficou com lepra, ele ficou só ele e a esposa. Então, a vida dele, ele disse, né, em Jó 3:3, pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse foi concebido um homem. Então ele falou, era melhor não ter nascido, eu não queria nem ter nascido, que esse dia seja tirado, seja arriscado. Por que eu tenho que passar por tudo isso? O que está acontecendo comigo? Então, tipo, ele estava vivendo momentos em que não havia mais saída para ele. Mas ele não tirou a sua vida. Talvez nenhum de nós vai passar por um problema tão grande quanto Jó. Dificilmente alguém tenha um problema assim tão grande quanto o que Jó passou. Ele perdeu absolutamente tudo. Absolutamente tudo. Mas ele disse, o Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, se perdermos algumas coisas ou muitas coisas, ainda assim devemos manter a nossa sinceridade, a nossa integridade e dizer, Senhor, o Senhor tirou, o Senhor me deu, o Senhor tirou, bendito seja o teu nome. Porque Jó mesmo fala, nu eu vim, eu nasci nu, nasci sem nada e vou morrer sem nada, tá tudo certo. Então, é isso que a gente tem que pensar. Essa vida tem muito valor. Elias também pensou a mesma coisa, né? Elias disse assim, em 1 Reis 19:4, e ele se foi ao deserto, né? Elias, caminho de um dia, e chegou e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. Então ele orou para o Senhor e disse, já basta,
ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Então ele falou, Senhor, estou cansado, sabe? Estou cansado de ensinar esse povo, estou cansado de... Eu não aguento mais, por favor, Senhor, tira a minha vida. Mas o Senhor não tirou. O Senhor não tirou a vida de Jó, o Senhor não tirou a vida do Elias. O Senhor, eles permaneceram, ainda em dificuldade, eles permaneceram fiéis e encontraram uma saída para resolver seus problemas. O próprio Jeremias também, ele disse, em Jeremias 20, 14 a 18, ele disse, maldito o dia em que nasci, não seja bendito o dia em que minha mãe me deu à luz. Porque não me matou desde a madre? Está ele falando para o Senhor, por que o Senhor não tirou a minha vida antes de eu nascer? Ou por que minha mãe não foi à minha sepultura? Ou seja, por que eu não morri lá dentro? Né? Olha a tristeza que Jeremias estava sentindo. Por que sair da madre para ver trabalho e tristeza, para que se consumam os meus dias na vergonha? Então, Jeremias estava muito abatido, muito também. Mas ele não desistiu. Ele, claro, chegou nesse ponto e muitos de nós chegamos e tudo bem, a gente sofrer, a gente está ali, fala, Senhor, eu prefiro não viver, por favor, tira a minha vida, por que eu nasci? Mas eles continuaram, porque encontraram uma saída. E sempre há uma saída, lembra disso? Sempre existe uma saída. Moisés também, Moisés não foi diferente. Moisés disse em Números 11, 14 e 15, eu sozinho não posso levar todo este povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, mata-me, eu te rogo. Se achei graça aos teus olhos e não me deixes ver o meu mal. Então ele falou, Senhor, me tira minha vida. Ele tá cansado de ver tudo isso que estava acontecendo. Mas Moisés não desistiu. O Senhor não tirou a vida de Moisés, não tirou a vida de Jeremias, não tirou a vida do Elias, não tirou a vida de Jó. Ele manteve, eles conseguiram encontrar uma saída, porque ele, na busca de uma saída, o Senhor sempre os ajudava. E eles encontraram alegria ainda nesse mundo tão triste, tão cheio de problemas. Então lembre-se disso. Se você está passando por um momento muito difícil, busque ajuda. Busque ajuda de pessoas, de profissionais, busque ajuda de pessoas que amam você. Busca realmente encontrar essa saída, porque ela existe. E essa busca e esses problemas que você está vivendo fazem parte de um grande plano, porque quanto mais a gente sofre, mais forte a gente fica. É como as árvores ao vento, né? Quanto mais vento as árvores têm, mais forte elas são. Quando elas vão crescendo, batendo o vento, elas vão fortalecendo as raízes. É assim que deve ser na nossa vida. Quanto mais a tempestade vem, a gente suporta, mais forte nós nos tornamos. Mas não podemos desistir. Então nunca, nunca, nunca desista. Busque ajuda se for necessário, mas não desista. Sentir-se assim, todo mundo se sente. Todo mundo passa por momentos terríveis da vida, mas faz parte. Existem momentos também em que nós perdemos entes queridos, perdemos no bom sentido, eu não gosto de usar a palavra perdemos, mas muitos dos nossos vão falecer, vai chegar uma hora que a gente vai morrer. Meu pai já faleceu, meus avós todos já foram para o outro lado do véu, enfim. A gente vai ficando velho, a gente vai morrendo e tudo bem. Ou morre novo num acidente ou uma doença. E tudo isso faz parte de um grande plano, como eu disse. Mas aquelas pessoas que você não, eu uso perdeu, né? Acho que todo mundo fala isso, né? A gente tem, eu preciso perder essa mania de falar perdeu. Não é que perdeu. A gente não perde os nossos entes queridos. Eles só passam para o outro lado do véu. Eles estão vivendo num outro estado. E estão vivos, muito bem vivos. E só que às vezes, quando um dos nossos entes queridos passa para o outro lado do véu, a gente sofre muito. E tudo bem a gente chorar. E tudo bem a gente sentir aquela tristeza, porque a gente vai ficar sem vê-la. Mas não podemos chorar de perder as esperanças,
porque nós vamos encontrá-la de novo, nós vamos viver com elas de novo, para sempre, juntos. Então, é por isso que nós temos que fazer todo o trabalho do templo por elas, porque nós queremos ficar com elas para sempre. Então, há um momento para todas as coisas. Se você teve um ente querido que faleceu e está sendo muito difícil para você, então lembre-se disso. Lembre-se disso. A pessoa não está morta. A pessoa vive. Está lá do outro lado do véu, mas ela vive. Então, há um momento de luto, a gente sente tristeza, a gente passa alguns dias tristes e solitários, sim, faz parte, tá tudo bem. O senhor falou lá em Doutrina e Convênios que a gente tem que chorar, né, por aqueles entes queridos nossos, e tudo bem chorar, mas há um tempo para tudo. Em Eclesiastes 3, 1 a 4, diz: tudo tem um tempo determinado, e todo propósito debaixo do céu tem o seu tempo. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Há tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. E tá tudo certo. Tem momentos que a gente tem tristeza, tem momentos que a gente vive um luto, mas isso deve passar logo. A gente não deve ficar em luto o tempo todo. A gente não deve ficar sentindo essa tristeza. Não, tem um tempo, tá bom. Você ficou uns dias ali triste, tá tudo bem. Mas segue a vida em diante, porque o seu ente querido que faleceu está lá do outro lado do véu, vivendo a vida dele. E você continua a sua aqui. E você tem que se preparar e preparar o seu ente querido, se ele não tiver as ordenanças, para que vocês possam estar juntos para sempre. É isso. Esse é o foco que a gente tem que dar para as pessoas que estão do outro lado do véu, que são os nossos entes queridos. Eles estão vivendo lá e eles estão bem. E nós, desse lado aqui, temos que nos cuidar e nos preparar para ficar com eles para sempre. Eu me lembro, tem uma experiência muito sagrada para mim, talvez eu já tenha contado em algum vídeo, se você já lembra dessa experiência minha, me perdoa, mas eu queria contar, porque é muito legal, muito interessante o que aconteceu. Tem uma tia minha que faleceu, houve um acidente de avião próximo do apartamento onde ela vivia, e ela assistiu a toda a cena lá das pessoas se queimando, ela ficou muito traumatizada com aquilo, e aí naquela hora então ela teve uma parada cardíaca. E ela foi levada para o hospital, ainda com vida, mas chegou lá sem vida. E aí, naquele dia, o meu tio e os filhos dela ficaram muito, mas muito, eles não eram membros da igreja, eles ficaram muito, muito tristes, mas muito mesmo. E eu acompanhei tudo, eu estive perto deles, eu tinha uma proximidade muito grande com a família, usamos muito. E aí então essa minha tia faleceu e aí eles iam prepararam todas as coisas para o velório e tal. E aí depois nós fomos ao velório e naquela noite do velório, né, fomos no velório, ela foi sepultada. E naquela noite eu tive um sonho. Eu me lembro que eu recebi um número de telefone, foi interessante. Recebi um número de telefone e falaram para mim, ó, você tem que ligar nesse número. Tá bom, peguei o número e liguei. Quando eu ligo, do outro lado da linha, atende essa minha tia. E ela sempre me chamava de Eduardinho, né? E eu reconheci a voz dela na hora. E aí ela disse assim, oi, Eduardinho. Aí eu falei, oi, tia, tudo bem? Como a senhora tá, né? Oi, Eduardinho, olha, eu queria que você fizesse um favor para mim. Diz para o meu marido, para os meus filhos, que eu tô bem. Diz para eles que eu estou aqui com os meus pais, meus irmãos, que eu estou feliz, que eu estou bem. Por favor, fala para eles que eu estou bem. E eu falei, claro, tia, pode deixar que eu falo, né? E aí eu, curioso, na ligação, falei, tia, como é que é aí do outro lado do véu? Como é que é aí no mundo espiritual? Me fala, eu queria muito saber. Ela disse, Eduardinho, eu não posso te falar mais nada. Só diz para minha família que eu estou bem. Só diz para eles que eu os amo e que eu estou bem. Tchau, um beijo. E ela desligou.
Eu acordei chorando, tal, bem impressionado com aquela experiência. E aí, já no dia seguinte, naquele mesmo dia, eu fui, marquei com os meus primos e com meu tio e fui lá e contei a experiência, nós choramos juntos. E foi muito interessante esse sentimento, né? O que mais... o que determinou para mim que aquilo não era só um sonho, mas que era realmente uma revelação? Quando eu perguntei como é que era lá o mundo espiritual, ela não falou que não podia dizer. Interessante, né? Isso para mim foi determinante, que realmente foi uma revelação, porque ela realmente não podia dizer. Então, os nossos entes queridos estão lá, e eles estão bem, estão felizes. E eles estão à nossa volta, né? O presidente Joseph F. Smith disse uma coisa muito interessante, ele disse: creio que nos movemos e vivemos na presença de mensageiros celestiais e outros seres celestes. Não há separação entre nós e eles. Temos um relacionamento próximo com nossos parentes e ancestrais que foram para o mundo espiritual antes de nós. Não podemos esquecê-los, não deixamos de amá-los. Sempre estarão em nosso coração, na lembrança, e por isso estamos ligados a eles por laços que não podemos romper. Se isso ocorre a nós em nossa condição finita, cercados das fraquezas da mortalidade, com certeza, quanto mais é para nós cremos que os que foram fiéis e que já passaram pelo véu podem ver-nos melhor do que nós a eles. Achei muito interessante isso. Veja bem, ele fala, né, os que foram fiéis e já passaram para o outro lado do véu. Vivemos na presença deles, olha só. Eles nos veem, preocupam-se com o nosso bem-estar, amam-nos agora mais do que antes, pois agora enxergam os perigos que nos cercam. Daí, seu amor por nós e seu desejo pelo nosso bem-estar serem muito maiores do que sentimos por nós próprios. Olha que maravilhosa essa citação do elder Joseph F. Smith. Na verdade, ela foi citada pelo elder Scott, Richard D. Scott, na conferência de abril de 2012, quando o elder Scott fala como obter revelação e inspiração para a vida pessoal. Então ele está dizendo aqui, o presidente Joseph F. Smith, eles estão aí, os espíritos estão aqui. E aqueles que são fiéis estão procurando nos proteger, nos ajudar, nos guardar. Eles são anjos enviados por Deus para nos ajudar. E eles estão preocupados conosco, eles estão vendo o que a gente está vivendo, o que a gente está passando. Então, por isso, tem muita gente do outro lado torcendo por nós. E a gente não pode se esquecer disso nunca. Eu queria encerrar contando uma experiência. Eu sei que está adiantado aqui o tempo, mas eu queria contar essa última experiência que para mim é uma experiência fabulosa que aconteceu com uma mulher, uma irmã chamada Connie Barnes Misson. Ela conta o seguinte, eu vou ler porque nas palavras dela é bem mais poderosa, né? Fica a história dela. Meu marido e eu estávamos desfrutando de uma semana de acampamento com alguns dos nossos filhos e netos no Parque Nacional Bryce, onde ouvimos falar sobre o incêndio Madeira Oca. Nos Estados Unidos acontece muito esses negócios de incêndio, aqui no Brasil também, né? Sabíamos que o fogo estava se aproximando do nosso bairro, em que a nossa casa, todas as coisas que tínhamos em nossa propriedade, estavam em grande perigo. Então estavam acampando, e só que na cidade onde eles moravam, a casa estava pegando fogo lá naquele lugar. Nosso primeiro instinto foi o de terminar a nossa viagem de acampamento e voltar para nossa casa o mais rápido que pudéssemos. Enquanto nós discutimos a ideia, percebemos que desde que a área estava sendo evacuada e as estradas estavam sendo fechadas,
não haveria nada que pudéssemos fazer na tentativa de sairmos. Sendo assim, continuamos onde estávamos, no acampamento, preocupados e em oração. Então eles ficaram lá, o que nós vamos fazer? Não tem o que fazer, tudo fechado, as estradas. Bom, vamos perder tudo, né? Não vai ter jeito. Mas eles estavam ali em oração, orando para que a casa não sofresse nenhum dano. Porque a casa foi construída, ela fala nos detalhes da história, foi construída pelo marido, pelo genro, foi muito sacrifício para construir aquela casa. Então eles não queriam perder. E todas as coisas que tinham na casa, né? Na manhã seguinte, um de nossos vizinhos nos ligou e nos informou que o fogo havia passado por toda aquela área e que a nossa casa ainda permanecia de pé. Ele disse que nós poderíamos ter uma expectativa dos danos. Com tristeza em sua voz, ele nos disse que sua casa havia sido completamente destruída. Eles haviam perdido tudo. Mais tarde, naquele mesmo dia, 2 de nossas filhas foram até nossa casa, em Indianola, entrando através de uma estrada que não havia sido interditada. Enquanto elas dirigiam em direção à nossa casa, viram a total devastação ao redor de toda aquela área. O chão estava preto. Todas as árvores e as plantas tinham desaparecido. Muitas belas casas e espaços de férias haviam sido queimadas até o chão. Elas se aproximaram de nossa casa com grande apreensão e preocupação. Quando nossa filha nos ligou para relatar o que tinham visto, ela disse: "Mãe, é um milagre. Eu não consigo ver nenhum dano em nossa casa ou na garagem. Parece que alguém fez um círculo em volta do seu quintal e disse ao fogo, não queimem aqui. Tudo fora desse círculo, fora do círculo ali em volta da casa, foi devastadoramente queimado. O fogo chegou muito próximo de nossos reboques e outros equipamentos, queimando toda a área fora do círculo, mas deixando nossos equipamentos completamente intactos. Minha filha tirou fotos de nossa casa e de toda a área ao seu redor. Quando ela mostrou as fotos para o seu marido, que é um bombeiro experiente, ele ficou impressionado com as habilidades dos bombeiros que estavam trabalhando no incêndio na área da nossa casa. Ele disse, né, o genro dela, né, disse que era um bombeiro experiente. Eles fizeram um trabalho maravilhoso de controlar o fogo em nossa propriedade. Mas nós tínhamos sido informados de que os bombeiros não tinham sido capazes nem mesmo de chegar perto de nossa casa por causa da altura das chamas e da velocidade com que o fogo estava se movendo. Eu estava apavorada. Eu sabia que isso não poderia ter acontecido por acaso. E enquanto eu estava imensamente grata e também sentia um intenso remorso e culpa dos nossos bons vizinhos, culpa porque a nossa casa havia sido poupada e muitos dos nossos bons vizinhos haviam perdido tudo. Oprimida por essas poderosas emoções, retirei-me para um de nossos quartos e comecei a orar. Senhor, como isso aconteceu? Eu nunca irei esquecer o que aconteceu logo após eu pronunciar aquelas palavras. Eu ouvi claramente uma voz em minha própria mente dizer: eu vou te mostrar. Imediatamente senti o meu corpo preencher-se das pontas dos dedos dos pés até o topo da cabeça. Era diferente de tudo que eu já tinha sentido antes e foi inequivocamente a partir de uma fonte divina, quer dizer, veio dos céus, era uma revelação. Enquanto eu estava ali paralisada por tudo que estava sentindo, eu tive o que só poderia ser chamado de uma visão. Eu estava vendo minha própria casa abaixo de mim, vendo o fogo aproximar-se e então vi um grande exército de homens, talvez centenas deles, que rodeavam a nossa casa. Eles pareciam ser agricultores vestidos com roupas cinza-branco. Eu não reconheci nenhum deles. Cada homem estava se posicionando de costas para o fogo, seus braços estavam estendidos para tocar as mãos dos homens que estavam mais próximos deles. Eu vi esta cena incrível
por um período de tempo muito curto, mas eu recebi o entendimento de que todos aqueles homens eram meus antepassados, aqueles cujos nomes eu havia trabalhado por anos para encontrar, aqueles que, através de meus esforços constantes, foram capazes de receber as ordenanças do templo. Eu entendi que aquele ato era o presente deles para mim, a maneira que poderiam dizer obrigado. Já não me sentia mais culpada, porque eu sabia que, quando uma dádiva é dada com amor, ela deve ser aceita com toda a gratidão. A intensidade do espírito partiu, mas permaneci imóvel, ponderando sobre todas as coisas que havia recebido em minha consciência. Eu entendi por que a nossa casa estava de pé. Eu senti um enorme apreço e amor pelos meus ancestrais que haviam demonstrado por mim. Alegrei-me em meu conhecimento de que estes homens haviam aceitado o Evangelho e recebido o sacerdócio, algo que eu sempre me perguntava antes. Eu não contei a ninguém essa experiência por alguns dias, porque era algo tão sagrado e pessoal que eu senti que poderia diminuí-la ao compartilhá-la. Mas eu vim a saber que, assim como essa experiência havia me iluminado e fortalecido o meu testemunho, ela poderia fazer o mesmo por outras pessoas. Com o incentivo dos meus filhos, eu então escrevi esta experiência para ficar como um registro de um testemunho aos meus netos e toda a minha posteridade. Que experiência fantástica! Ela não perdeu a casa dela porque espíritos dos seus ancestrais, dos seus antepassados, estavam ali protegendo a sua casa. Como o presidente Joseph F. Smith disse, os espíritos que estão do outro lado do véu estão aqui com a gente. Eles estão nos protegendo, eles estão nos guardando, eles estão ansiosos para que a gente faça as coisas certas, eles estão torcendo por nós. E nós precisamos fazer o trabalho por eles, nós precisamos ajudá-los fazendo isso para que eles também se sintam no paraíso. Então, que nós possamos encarar a morte não como uma perda, mas como um outro estado que a gente vive. A morte, ela é, na verdade, uma passagem desta vida para uma outra, em que estaremos aguardando então a ressurreição, ansiosamente. E que nós possamos fazer o trabalho por todos, deste lado do véu. E se, caso nós tenhamos que passar para o outro lado do véu, que possamos lá também continuar fazendo esse maravilhoso trabalho, para que todos nós juntos um dia possamos estar juntos realmente para sempre. Te vejo no próximo vídeo.